Alcha, a paz de Alcha Machê seja com os irmãos. Provérbio 18, versículo 10 diz assim: Torre forte é o nome do Criador Ial, e o de rei Vavirrei. Para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Provérbio 18, 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aleluia. Na palavra de Isaías 54, 17, diz que nenhuma ferramenta preparada contra o justo prosperará, e que toda língua que levantar contra o justo, o próprio Criador condenará. Por quê? Porque essa é a nossa justiça, a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. E além, ele disse mais. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 e 2, ele disse: O Criador Ial é minha luz, a minha luz. Só está. Salmos: O Criador é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Criador é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores, nossos adversários inimigos, investirem contra as nossas vidas para nos destruírem, eles tropeçarão e cairão. Assim seja, queridos. Então, hoje nós vamos neutralizar os Exus, dono do assovio, que são entidades, são espíritos imundos, que são levantados através dos assovios. E aqueles cavalos do diabo, aqueles que servem a essas entidades, eles geralmente usam-se das encruzilhadas, lugares perigosos, especialmente às noites, para assoviar, chamando a esses espíritos para que venham manifestar, para que eles venham receber essa entidade, para que eles possam fazer os seus despachos, fazer as suas oferendas. E para isso, muitas vezes, eles desafiam até esses espíritos imundos, né? Até que eles se venham. Mas também já vi manifestações durante o dia, pelas manhãs. Essa manifestação de espíritos de Exus de assovios. Para trazer o quê? Só um instante, nós vamos falar sobre isso. Qual é o objetivo dessas invocações dessas entidades de Exus? Especialmente nas encruzilhadas ou lugares extremamente perigosos, né? Desafiadores, que essas pessoas que são utilizadas como cavalo do diabo, eles arriscam para fazer essa invocação através de assovios. Faz pelas manhãs, mas especialmente pelas noites, né? Que é o ponto forte deles, né? O objetivo único, querido, é apenas fechar caminhos do oponente através dos assovios, dando legalidade às entidades, aos espíritos imundos, a demônios. Para com isso, eles invocam sequencialmente até conseguir receber essas entidades e desafiando até mesmo esses espíritos, né? Provocando a ira, a fúria desses espíritos, dessas entidades. Entidades que nós entendemos que são espíritos imundos, que na realidade, pelo segmento da Bíblia, são demônios. É uma entidade que ela está presente, especialmente na Amazônia, regiões de matas, que há muitas utilização dessa magia, desses feitiços, dessas invocações através de índios, a magia indiana, né, que é conhecida. E quando a pessoa que está invocando através de assovios, ela recebe essa entidade, ela como gratificação, ela geralmente oferece fumos a essas entidades. E quando essa entidade manifesta e as pessoas que são utilizadas, que são determinadas hierarquicamente como cavalos do diabo, elas fazem as demandas. Ali conseguiu invocar, o espírito imundo desceu sobre elas através do assovio. Elas enviam para os seus oponentes perturbações, energias extremamente negativas, fechamentos de caminhos. Mas entenda-se, a porta que ela abre, quem poderá fechar? Está no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? A porta que ela abre, ninguém fecha. E a porta que ela fecha, ninguém abre. Não somente isso, vamos ler mais sobre isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Você sabe o significado da chave de Davi? Qual que é essa chave? No mundo espiritual, muitos acreditam que seja uma chave. Vou consagrar uma chave. Não, querido. A chave espiritual, quem tem a chave de Davi, que nós somos privilegiados e temos, é os nomes verdadeiros. Sem blasfêmias, os nomes do Pai e do Filho. E o de rei, Vavirrei, Ial, e do Filho Salvador, Ial Shamashi. Sendo assim, se você tem essa chave,
O inferno não pode prevalecer contra a sua vida. O inferno vai tentar, mas ele não prevalecerá. Entenda uma coisa é a investida do inimigo, do adversário da nossa alma, que é o próprio Satanás. Lembrando que a nossa luta é contra espíritos imundos, potestades, principados, não é contra carne e sangue. Até porque aquelas pessoas que são abduzidas por entidades, por espíritos imundos, elas estão em cativeiros, elas necessitam de libertação, elas precisam de ajuda espiritual. Entenda uma coisa, a nossa luta não são contra essas pessoas, mas contra os demônios, contra os principados, as potestades que estão utilizando ela como cavalos, que não dão a elas paz para dormir, para comer, para trabalhar, para fazer nada, para apenas querem que elas paralisem suas vidas para o servir. Então, essas entidades, quando eles invocam essas entidades e conseguem receber esses demônios, eles ali estão aptos a enviar uma demanda aos seus oponentes, trazendo perturbação, fechando caminhos, trancando ruas, fechando portas de emprego, fechando vida financeira, fechando relacionamentos. Então, agora que você entende sobre isso, quando você, não é que você vai ficar na neurótica, vendo todo mundo assoviar, vai achar que todo mundo, não, queridos. É porque tudo que o Criador cria, o diabo investe ao contrário, para destruição, manipulando em força contrária. Então, você tem que observar o cenário. Quando essa entidade, o assovio é com muita insistência, porque se existe pessoas que ali oram, que clamam por Iau e Yauxa, geralmente elas vão ter muita dificuldade dessa entidade se manifestar, né? Muita dificuldade. Então, são assovios frequentes, são assovios insistentes, tá bom? Aí você começa a orar e neutraliza os Exus das encruzilhadas, especialmente que trabalham às noites, nas escuridão, nas trevas, ou então pelas manhãs, que é muito normal, né? Por volta de 8 horas às meio-dia, é normal. Já presenciei. Não, entendeu? A manifestação dessas entidades. Então, o que você vai fazer? Você vai neutralizar, conforme nós vamos fazer agora, pelo poder, a autoridade do nome de Yauxa Mashiach. Por um caminho veio toda a influência e movimento de entidades do assovio. Nós te damos uma ordem imobilizada agora. Sai desse lugar agora, sai desse lar, sai desse bairro, sai dessa casa. Nós te expulsamos no nome poderoso de Udi Re Vavi Re, através do Filho Salvador e Yauxa Mashiach. Sai! Volta para as profundezas do abismo, acorrentada, imobilizada e silenciada. Assim seja. A palavra do Criador diz também que toda ferramenta preparada contra os deles não prevalecerá e que toda língua que levantar contra ti não prosperará. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Nós nesse dia, para a glória e exaltação do nome de Udi Re Vavi Re, nós neutralizamos todas as influências e demandas espirituais, de ataques espirituais contra essa família, contra essa casa, contra essa empresa, contra esse empresário, contra aqueles que creem em Udi Re Vavi Re, ou até mesmo aqueles que nem conhecem Udi Re Vavi Re, mas estão assistindo esse vídeo e não tem consciência da manifestação das trevas sobre a sua vida. Nós cancelamos e bloqueamos e damos uma ordem: imobilizado, amarrado, anulado, cancelado, desfeito toda a sua ação maligna no mundo espiritual, que venha a ser neutralizado no mundo físico natural. Assim seja. Xalaim de Yauxa, ótimo dia para vocês, um ótimo dia, uma ótima noite, e que a presença do Altíssimo Soberano esteja sobre você, porque a seus anjos lhe deu ordem para que esteja com você em todos os seus caminhos. Que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa certamente não serão atingidos. E mais, ele disse mais, que nenhuma praga chegará à sua tenda, à sua casa, à sua vida, à sua família. Que todo esse mal já foi condenado, já foi julgado nos céus e no inferno, e isso significa que somos mais que vencedores naquele que nós cremos. Aleluia!